Olá, uma boa tarde. Começa agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Acompanhe com a gente os destaques da edição desta sexta-feira. Nesta sexta-feira você vai conferir as informações a respeito da fusão do trabalho feito entre duas importantes empresas do agronegócio nacional. Suzano e Fibria vão passar a ser uma única empresa. Colheita da safra de soja começa na Argentina e o rendimento médio observado nas lavouras varia bastante. Tem ainda o Rabobank, que afirma que a produção brasileira de café deve ser de 56 milhões e 800 mil sacas, bem abaixo das 60 milhões de sacas que muita gente tem falado por aí. E veja ainda hoje destaques para a fruticultura. A região sul do estado do Espírito Santo vai receber um polo voltado ao setor. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E duas gigantes mundiais da celulose anunciaram que vão trabalhar conjuntamente. Esse é o destaque do quadro Agroações. E olha, os acionistas da Fibria Celulose e também da Suzano Celulose anunciaram que vão realmente formar uma única empresa, uma única iniciativa aqui no Brasil, formando a maior empresa de celulose do mundo. Os acionistas Votorantim Participações e BNDES Par, que é um braço do BNDES, decidiram a favor da proposta da Suzano, mesmo depois de a empresa rival holandesa Paper Excellence ter elevado a sua proposta na quarta-feira desta semana. A gente acompanha agora o quanto que o BNDES Par vai receber. São 8 bilhões e 500 milhões de reais, bem como as ações na nova empresa, que vai continuar listada em bolsa, segundo o comunicado. Essa transação é ainda sujeita à aprovação das autoridades do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Par vai continuar tendo uma participação muito relevante dentro da constituição dessa nova empresa, entretanto minoritária. Por falar em ações e também sócios minoritários da Fibria, eles vão receber as mesmas condições, tanto financeiras quanto de ações, de acordo com o comunicado feito ao mercado nesta sexta-feira, em torno do que deve acontecer com a formação dessa nova empresa. Em relação a outra oferta que teve, inclusive melhor do que aquela da Suzano, a Paper Excellence, ela fez uma oferta de R$ 71,50 pelo valor da ação, superior, portanto, àquela que a Suzano e seus parceiros fizeram na casa de R$ 67. Entretanto, não conseguiam cumprir aquelas garantias que tinham sido solicitadas pela Fibria e também a manutenção da abertura de marca, a abertura da empresa no capital aberto aqui no Brasil, portanto, na Bolsa de Valores. O BNDES disse em um comunicado que a proposta da Suzano garantiu o fortalecimento do mercado de capitais. Caso a Fibria tivesse sido feita a parceria com a empresa holandesa Paper Excellence, provavelmente as suas ações teriam sido retiradas da Bolsa de São Paulo. A gente vai acompanhar na tela agora como foi a movimentação das ações da empresa Fibria, então, nestes últimos dias aqui no Brasil. E a gente vê uma elevação acontecendo de maneira expressiva nesta última quinta-feira, dia 15 de março. Há um mês, no dia 15 de fevereiro, a ação da Fibria na Bolsa de São Paulo valia R$ 53,75. Na data do dia 20, recebeu um valor bem alto, chegou a fechar o dia aos R$ 73,09. No dia 2 de março, a ação fechava a R$ 61,93. No dia 8, semana passada, encerrava em R$ 67,22 a ação e nesta última quinta, dia 15, encerrando o dia a R$ 71,56.
Vamos saber como é que vem os valores das ações negociadas para a Fibria nesta sexta-feira. Lembrando que ela é negociada sobre a sigla FIBR3 e, pelo que foi acordado, vai continuar sendo negociada. Veja só como é que vem a situação hoje, porque a queda vem forte, queda de 9,83% para as ações da Fibria a R$ 64,53. Aqui o mercado dando uma reação mais expressiva em torno dessa junção, né, desse trabalho conjunto, a fusão entre Fibria e Suzano. Aqui parte dos operadores poderiam considerar que a Paper Excellence pudesse ser uma situação mais favorável por conta do valor maior, né? O valor chegaria ali a 40 bilhões, quase 40 bilhões de reais nos valores finais em torno da Fibria, só que a Paper Excellence não conseguiu comprovar a sua fonte de financiamento para as aquisições. Hoje o mercado reage de maneira negativa, forte queda, despencando as ações da Fibria nesse momento em quase 10%. O assunto é soja no Agricultura BR. Vamos falar agora a respeito dos últimos dados, os últimos números apresentados ao mercado e aí de um grande banco. Eu estou falando do Rabobank, que é o maior banco cooperativo agrícola do mundo. Ele que é um banco de origem holandesa, opera no mundo todo, mas de origem holandesa e traz regularmente números para as safras, as principais safras nos principais países produtores do mundo, de soja, milho, café, algodão, entre outros. No caso, traz um dado em relação à soja brasileira e que para o Rabobank vai ficar em linha com a produção da safra passada. O Rabobank acredita em 114 milhões de toneladas de produção de soja no Brasil, o que repetiria o quadro que foi apresentado na temporada passada e vem numa situação de quase 3 milhões de toneladas acima daquilo que era previsto durante o mês de fevereiro. Veja conosco aqui os dados em relação ao Rabobank para a produção brasileira de soja a 16/17 com uma produção de 114 milhões de toneladas. Em fevereiro, a instituição preveu 111 milhões de toneladas de soja a serem produzidas. E agora, em março, sobe para 114 milhões de toneladas, trazendo aqui uma situação que está sendo repetida, de certo modo, né, sendo colocada à disposição por algumas consultorias privadas e também pela própria Conab. Essa situação de ter um resultado melhor de safra, principalmente no desenvolvimento dos últimos 2 meses. A atual temporada começou trazendo alguma preocupação no mercado em função do longo período de estiagem que se teve na fase inicial de plantio. Faltou chuva na fase inicial da semeadura, atrasando todo o calendário da soja no país. Depois disso, no entanto, as chuvas se regularizaram, garantindo um bom desenvolvimento das lavouras. E agora, com a atividade de colheita em andamento, têm sido reportadas produtividades elevadas pelo país, em especial nos estados da região centro-oeste e aqueles que compõem a fronteira agrícola do Mato Piba. A Juliana Rezende participa do programa agora para a gente, falando sobre a previsão do tempo em todo o país para áreas que estão ainda fazendo a colheita da safra do grão. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. O início do plantio da soja no ano de 2017 foi bastante prejudicado, isso por conta do atraso das chuvas. As instabilidades acabaram acontecendo um pouco mais tarde, no ano de 2017, também por conta da atuação do fenômeno Laninha. Então, com isso acontecendo, acabou trazendo também muita preocupação para os produtores, que acabaram também esperando algumas perdas de produtividade da soja no Brasil. Só que agora as condições já ficaram bastante significativas. Então as instabilidades, apesar de terem chegado um pouco mais tarde nas áreas produtoras de soja no ano de 2017, ainda vieram com bastante intensidade e conseguiram manter o solo com boas condições hídricas. Agora, na região central do Brasil, no centro-oeste e também na região do Mato Piba, as atividades de colheita já começaram. O Mato Grosso é o estado mais adiantado com as atividades de colheita, agora já passando em torno de 90%, praticamente em fase final. No Mato Piba, as atividades estão ainda um pouco mais lentas e também em fase mais inicial. De maneira geral, as lavouras que ainda estão em fase de desenvolvimento, tanto na região centro-oeste como na região do Mato Piba, seguem ainda bastante beneficiadas. E acontece que essas perdas que os produtores já haviam esperado, agora já não devem se concretizar. Então,
Então, a disponibilidade hídrica do solo segue beneficiando grande parte das lavouras em desenvolvimento na região centro-oeste e Mato Piba. Os índices de umidade nas áreas em rosa passam de 90%. Nos próximos dias, tem previsão de chuva nessas áreas. Na região centro-oeste, as instabilidades ainda devem seguir acontecendo. A chuva não deve ser bastante volumosa, apenas são pancadas de chuvas com volumes mais significativos e mais abrangentes. A mesma situação também acontece no Mato Piba. Então, tem previsão de instabilidades abrangentes. O volume de água segue bastante significativo, em torno de 30 milímetros em apenas 5 dias. E em ambas essas áreas, as condições ainda devem seguir bastante favoráveis para as lavouras de soja que seguem em fase de desenvolvimento. No decorrer do segundo período, entre o dia 22 e 26 de março, as áreas de instabilidades voltam a ganhar força. Então, volta a chover de maneira mais significativa, principalmente nas áreas produtoras do Mato Piba. Dessa vez, então, as instabilidades são fortes. O acumulado de chuva pode até superar 70 milímetros em apenas 5 dias. Na região central, como no estado do Mato Grosso, a chuva também ganha um pouco mais de intensidade, assim como no estado de Goiás. Só que nessas áreas, como as atividades de colheita estão um pouco mais adiantadas, essa chuva pode vir a trazer alguns transtornos. Ao longo do terceiro e último período, até o final do mês de março, tem previsão de chuva ainda bastante significativa no Mato Piba e também na região centro-oeste. Na região do Mato Piba, essa chuva segue beneficiando grande parte das lavouras que estão em crescimento, porque segue mantendo o solo com boas condições hídricas. Na região centro-oeste, a chuva até diminui um pouco mais de intensidade e acaba favorecendo a finalização da colheita da soja na região central do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Na Argentina, a situação é grave. A expectativa de produção segue sendo cortada por lá e em total contraste com o que acontece aqui no Brasil. O Banco Cooperativo Agrícola holandês Rabobank afirma que a Argentina passa pela pior seca dos últimos 30 anos nas áreas produtoras de soja e de que o país deve colher neste ciclo a pior temporada dos últimos 6 ciclos. O banco prevê que o país, terceiro maior produtor de soja do mundo e o líder total em relação aos embarques de óleo e farelo de soja, tem uma produção rebaixada a 46 milhões de toneladas. Entretanto, o Rabobank não descarta uma nova redução para a Argentina. Na verdade, o Rabobank acredita, inclusive, num viés de queda para a produção argentina que possa alcançar a marca de 40 milhões de toneladas de soja, o que seria realmente muito baixo. Veja aqui os dados em relação à soja da Argentina, de acordo com o Rabobank. Previsão atual, essa que foi divulgada agora nesses últimos dias, nesta última quinta-feira, em 46 milhões de toneladas. O viés é aquilo para onde está andando a Argentina. Então, o Rabobank acredita da seguinte maneira: de acordo com o andamento da colheita da soja na Argentina, esse número aqui, que é o viés, pode vir a ser confirmado em 40 milhões de toneladas, o que mostraria que essa seca, a maior dos últimos 30 anos, trouxe resultados muito negativos para a produção daquele país. E a colheita da safra de soja na Argentina já começou. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, as atividades já são observadas nas regiões de Córdoba, Santa Fé, Entre Rios e também na província de Buenos Aires. As atividades estão ainda muito no início e dão conta de que cerca de 2% da área plantada já foi colhida. O rendimento médio por hectare tem sido bastante variado, de acordo com o último boletim divulgado nesta quinta-feira pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Segundo eles, a colheita deve seguir com mais fluidez dentro das próximas semanas. E aí sim vai ser possível colocar em detalhes esse rendimento médio que tem sido retirado dos campos. A expectativa de corte na produção da safra de soja argentina pode ainda ser maior, isso porque a região noroeste do país ainda está passando por período de seca e as lavouras estão terminando de se desenvolverem. Segundo a Bolsa, caso a umidade não retorne a tempo para lá, é possível que
novo corte na expectativa de produção seja feito. Por enquanto, a expectativa segue em 42 milhões de toneladas. A gente vê nesse gráfico que ela é bem inferior do que a expectativa inicial estimada pelo órgão em 54 milhões. Bolsa de cereais, portanto, já cortando em 12 milhões de toneladas essa quebra na safra do país. E olha, se a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, Juliana, não fez um corte talvez mais profundo sobre essa previsão de soja na Argentina, a Bolsa de Rosário fez. E a Bolsa de Rosário trouxe a previsão da soja na Argentina para aqueles números que o Rabobank acredita que possa vir a fazer. Ou seja, Bolsa de Rosário reduz a estimativa para 40 milhões de toneladas de soja, realmente um resultado que seria muito ruim para a Argentina. Veja só aqui os dados em relação a esse outro organismo, é um organismo da Argentina, a Bolsa de Rosário, também faz comercialização. Na temporada 16-17, uma produção de 57 milhões e 500 mil toneladas, caindo 17 milhões e 500 mil para a temporada 17-18. Bolsa de Rosário aposta em 40 milhões de toneladas a temporada 17-18 na Argentina, uma redução que acaba sendo muito benéfica para os preços aqui no Brasil. Bom, vamos dar uma olhada geral, então, nessas expectativas de produção da safra de soja na Argentina. A gente coloca número lado a lado para trazer esta expectativa. Relembrando aqui, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe no seu último relatório o número de 46 milhões de toneladas. Bolsa de Cereais de Buenos Aires, número de 42 milhões. Bolsa de Rosário, 40 milhões de toneladas do grão e também o Banco Rabobank, que trouxe a sua expectativa atual de 46 milhões. Mas lembrando que a gente já comentou aqui, o Fabiano disse que há esse viés trazendo o número para 40 milhões de toneladas. Bom, e enquanto a Argentina dá início às atividades de colheita da safra de soja, o país vizinho Paraguai já concluiu as atividades. E, de acordo com a União dos Grêmios da Produção, a produção por lá vai ser boa, Fabiano, mesmo com o país tendo sim enfrentado alguns problemas climáticos, assim como a Argentina. Faltou chuva, né? Teve uma época de seca e depois um período de chuvas mais abundantes. As projeções dão conta de que a safra atual vai ser menor, de qualquer forma, do que o ciclo passado. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe, na temporada passada, a produção ciclo 2016-17, da União dos Grêmios de Produção no Paraguai, 10 milhões 600 mil toneladas. Para o ciclo novo, temporada 17-18, a projeção dos Estados Unidos para os paraguaios é de uma safra de 9 milhões e 200 mil toneladas. Uma produção, sim, menor do que o ciclo passado, mas ainda assim considerada positiva, Fabiano, pelos próprios paraguaios. Exatamente, Juliana, mostrando que o Paraguai também teve uma realidade muito mais parecida com o Brasil, né? Seca no começo, depois uma boa chuva acabou salvando aí a sua área de produção. Um outro dado apresentado importante hoje, em torno da soja, ficou por conta do Departamento de Agricultura norte-americano, que trouxe um daqueles relatórios avulsos de vendas de exportadores privados, que confirmaram a comercialização de 200 mil toneladas de soja para entrega na temporada 17-18 para destinos não declarados, o que acaba dando aí uma situação um pouco melhor para a soja, que teve uma recuperação, inclusive, nesta última quinta-feira. Essa recuperação foi por conta de uma certa procura, uma demanda um pouco melhor sobre a soja norte-americana, depois que caiu aquela chuva na Argentina, que deu uma desanimada no mercado. Vamos saber como é que vem soja em Chicago, então? Soja em Chicago está aqui na tela conosco, com alta no dia de hoje. Juliana? Vamos aos números então. Posição de maio operando a 10 dólares, 46 centes mais 25 por bushel, subindo agora 0,52%. A posição de julho sobe da mesma forma, vem a 10 dólares, 56 centes mais 75. Enquanto soja negociada para agosto opera 10 dólares, 58 centes o bushel, alta de 0,49%. Bom, e o outro fator importante é que na formação do preço da soja no Brasil, você viu soja de Chicago hoje com uma nova alta, pouco mais de 0,5%, é o dólar. O dólar que ontem chegou próximo a R$ 3,30, hoje mais cedo caía de leve. Vamos saber como é que vem o dólar comercial. O dólar no Brasil, praticamente estável, viés de queda de 0,06% a R$ 3,28 mais 9, praticamente assim como encerrou nesta quinta-feira.
Nós vamos para o primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco, você acompanha novos desdobramentos acerca do Fundo Rural. E você pode participar do programa. É muito simples. Você entra em contato através do Facebook, do Twitter ou ainda pelo WhatsApp. O número é 67996562266. A gente espera a sua participação, hein? Voltamos já. A Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu nesta quinta-feira com o presidente da República, Michel Temer, para tratar dos vetos do presidente ao projeto de lei que criou o refis do Fundo Rural. De Brasília, Odacil Canepa tem mais informações. Os deputados e senadores da Frente estão trabalhando para derrubar alguns vetos ao projeto do Fundo Rural. Depois do Senado e Câmara, nesta quinta-feira foi a vez do Palácio do Planalto. O encontro foi com o presidente Michel Temer. A deputada Tereza Cristina, presidente da FPA, avaliou como positivo o encontro com o presidente Temer. Segundo ela, agora a preocupação é com o tempo. O primeiro assunto da pauta foi Fundo Rural, mesmo porque nós temos aí um prazo que nós conseguimos a prorrogação por 60 dias, está correndo esse prazo e nós precisamos marcar a reunião do Congresso para a derrubada dos vetos. Nós já tivemos ontem com o senador Eunício, ele disse que tinha um compromisso com o governo de votar os vetos em conjunto da micro e pequena empresa e do Fundo Rural. Então nós vamos falar com o presidente sobre esse assunto. O presidente se mostrou muito sensível, disse que nós podemos conversar mais com a Receita e com a Fazenda para ver se a gente consegue melhorar as multas que nós queremos derrubar, enfim, ver o que nós podemos trabalhar em conjunto com o governo, desde que seja um assunto que não traga algum tipo de problema para o presidente de responsabilidade fiscal. Os vetos ao Fundo Rural devem ser votados já na semana que vem. Odacil Canepa para o SBA. E de acordo com o Rabobank, em seu último relatório, o Brasil deve ter a pior primeira safra de milho dos últimos 20 anos, com uma produção que deve atingir 25 milhões de toneladas. Entretanto, o Rabobank acredita que o país vai mesmo apostar e vai ter a maior parte da sua produção na segunda safra, onde tem uma ligeira queda na área destinada à produção do milho na safra de inverno, chegando a 11 milhões e 700 mil hectares, o que traria uma produção de 60 milhões e 500 mil toneladas de milho em segunda safra, de acordo com o Rabobank. Vamos ver esses dados aqui, inclusive a soma total. Primeira safra estimada em 25 milhões de toneladas, segunda safra estimativa de 60 milhões e 500 mil toneladas. Com isso, o país inteiro, de acordo com o Rabobank, chegaria a uma produção de 85 milhões e 500 mil toneladas de milho para a temporada 2017-2018. Fabiano, uma outra informação bem interessante no relatório do Rabobank é o que ele traz de destaque para a competitividade do milho no cenário internacional. Na visão do banco, as exportações brasileiras de milho devem alcançar o volume próximo a 30 milhões de toneladas. Além disso, a demanda interna também tem viés de alta, afirmou o Rabobank. Esse cenário também traz uma situação boa para os preços, na visão do banco. Veja só o que eles disseram. Nesse cenário, a perspectiva é de pressão sobre os estoques nacionais, dando sustentação aos preços locais. O Rabobank aguarda preços médios de R$ 33 a R$ 35 por saca, frente aos valores registrados na mesma época do ano anterior, de R$ 30. Então, como é que vem os valores? Porque na média nacional os valores estão bem próximos mesmo, em torno de R$ 30 a saca. Nós vamos saber agora como é que vem os valores do milho no estado do Mato Grosso, que são abaixo de 30, e também no Paraná, que tem uma média superior a R$ 30 por saca, e são os dois maiores produtores de milho do país. Veja conosco aqui então como é que vem esses valores praticados nos últimos 15 dias. Temos o Mato Grosso com uma alta de 5,88%. No dia 1º de março eram R$ 21,25 a saca. No dia 6, R$ 21,75 por saca. No dia 8, alcançou R$ 23 a saca de 60 quilos. No dia 12, R$ 22,50, um ligeiro recuo frente ao dia 8. E nesse dia 16, mantém R$ 22,50 por saca, uma alta de 5,88%.
Por último, vamos destacar o estado do Paraná, que é o segundo maior produtor brasileiro de milho e é o maior em primeira safra também. Trazemos aqui em 15 dias uma alta de 9% para os valores do milho no Paraná. No dia 1º de março eram R$ 30,50 a saca. Dia 6 desse mês, R$ 31,50 por saca de 60 quilos. No dia 8 alcançou R$ 32,50. No dia 12, R$ 32,75. E nesse dia 16 alcança o valor de R$ 33,25 por saca nos últimos 15 dias, uma alta de 9%. Os produtores gaúchos estão fazendo a colheita do milho da safra de verão. De acordo com a Emater Gaúcha, a área colhida até o momento alcança 72% de tudo aquilo que foi plantado. As demais áreas se encontram transitando entre as etapas de desenvolvimento vegetativo e maturação. A colheita dessas áreas que já vem acontecendo tem mostrado um rendimento bom, confirmando aquilo que estava sendo esperado no início da temporada, em alguns casos até superando. As lavouras de sequeiro têm rendido 7 mil quilos por hectare, enquanto as áreas irrigadas têm rendido 10.800 quilos. Também nas lavouras destinadas ao milho para silagem, a produtividade média tem ficado acima do que estava sendo esperado. De acordo com a Emater, ela está acima de 40 toneladas por hectare, sendo que algumas lavouras apresentam produtividade de até 50 toneladas. Já em relação ao milho safrinha, que no estado é plantado em menor quantidade, mas existe também essa situação, a condição do clima estava sendo favorável até recentemente, mas a falta de chuvas nestes últimos dias tem deixado em alerta o setor da região das Missões. A falta de umidade por lá tem prejudicado o desenvolvimento das lavouras e também impedido os bons tratos culturais. Cabe saber agora se o clima vai colaborar para essa área produtora de milho plantado no tarde no estado gaúcho. Quem fala para a gente agora se tem alguma previsão de melhora é a Juliana Rezende. A colheita do milho avançou bastante no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu por conta do predomínio de tempo mais seco. Então, as instabilidades mais escassas no estado gaúcho favoreceu que os produtores pudessem ganhar ritmo nas atividades de campo. Tanto que agora as atividades diárias já colhidas já passam de 70%. Então, no Rio Grande do Sul, por conta desse predomínio de tempo mais seco de chuvas escassas, a umidade do solo diminuiu um pouco, principalmente na metade sul gaúcha. Nos próximos dias tem previsão de chuva na região. Uma nova frente fria avança pela costa da região sul, mas não deve trazer chuvas muito significativas. Chuvas mais fortes, principalmente no extremo sul gaúcho e ainda também na faixa leste do Paraná. Nas demais áreas da região sul, chuva mais fraca e também com baixos acumulados. Durante a segunda semana, entre os dias 22 e 26 de março, as instabilidades seguem fracas nos 3 estados da região sul. Então, o tempo mais seco ainda predomina. Onde chove são aquelas pancadas de fraca intensidade e de curta duração. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos dia 31 de março, o cenário na região sul pouco deve mudar, porque as instabilidades ainda devem seguir atuando, só que com fraca intensidade. Então, até pelo menos o final do mês de março, o cenário segue bastante otimista para os produtores de milho, que devem seguir avançando e ganhando ritmo nas atividades de colheita nas lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E olha, quanto maior ou for a diversificação de culturas, melhor será o resultado de campo. A questão de fazer a integração, ela garante uma qualidade melhor para o solo, uma quantidade de nutrientes também superior. E foi sobre este assunto que a repórter Kylie Rodrigues conversou com alguns pesquisadores em torno dos resultados dos sistemas de integração. A diversificação na atividade rural melhora a segurança do negócio. Quando o produtor tem na propriedade rural a atividade agrícola e pecuária, o fluxo de caixa da fazenda é melhor administrado por conta da receita ao longo do ano. Você não fica refém de um mercado só. Né? Os grãos eles são commodities operados no mercado internacional que na prática não é controlado por um player ou por outro player, né? A carne você consegue explorar um pouco melhor isso, você consegue fazer vendas melhores, você tem mercado local, você tem carne de melhor qualidade, né? A junção dos dois sistemas, tecnicamente falando, é extremamente positiva.
As pesquisas comprovam que na agricultura, quando se tira uma cultura da área por algum tempo, é quebrado o ciclo das pragas e doenças. Assim também acontece na pecuária, com a diminuição de carrapatos e verminoses. Isso é muito evidente em plantas daninhas. Em áreas que você faz soja sobre soja, o problema de planta daninha é severo e ele se agrava ano a ano. Quando você insere componentes como o gado, o pasto, a floresta, isso tem uma redução drástica num curto espaço de tempo. Então é muito fácil da gente visualizar isso com planta daninha, que é visual, a gente vai na área e consegue observar. A informação importante para o produtor rural, a opinião dos pesquisadores. Vamos saber agora como é que vem as informações, os destaques para o mercado internacional do milho. Vamos saber como é que ele vem sendo negociado em Chicago, porque hoje vem apresentando queda. A posição de maio agora recua 0,77%, os negócios estão em $3,83 mais 75 bushel. Julho vem a 3,92 nesse momento, com queda de 0,63. Setembro, $3,97 mais 75 bushel, com um recuo de 0,56%. Eu lembro que os Estados Unidos, o mercado norte-americano de milho, em Chicago, ele reflete muito mais o mercado americano mesmo, já vem muito próximo de alcançar a sua meta de exportação para a safra, mas lembrando que é uma meta bem pequena, uma meta muito modesta para a temporada. Nós vamos para mais um intervalo. Fique com a gente, ainda hoje a gente fala sobre as exportações do setor vinícola do estado gaúcho. E você aqui no Agricultura BR daqui a pouco vai ter destaques para os cenários que estão sendo desenhados para o mercado do café. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta e o assunto por aqui agora é a nova safra de cana do Brasil. Expectativa de que a temporada 2018-19 de cana-de-açúcar do Centro-Sul, que tem início oficialmente no dia 1º de abril, é que ela seja mais alcooleira. E essa projeção foi confirmada durante a abertura oficial da safra, que aconteceu em Ribeirão Preto, São Paulo. Gustavo D'Angelo tem mais informações. A Conferência Abertura de Safra de Cana 2018-2019 aconteceu ontem em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O evento é considerado um dos principais do setor sucroenergético e reuniu empresários e executivos de usinas, produtores e fornecedores de cana-de-açúcar e lideranças políticas para debater desafios e apresentar análises inovadoras para a atual safra. O evento, realizado pelo Banco Santander, em parceria com a Datagro Consultoria, também contou com a presença do presidente da República, Michel Temer. A conferência trouxe uma análise da expectativa da safra 2018-2019, debate sobre os fundamentos do mercado mundial, novas tecnologias, financiamentos e serviços, regulamentação do RenovaBio e o papel do etanol e dos biocombustíveis para o desenvolvimento, energia e meio ambiente. Dados da Datagro indicam que a produção da commodity deve recuar no Centro-Sul e o processamento de cana deve totalizar 577 milhões de toneladas. Para a próxima temporada, é esperada uma safra mais alcooleira, com a previsão de produção de 26 bilhões 480 milhões de litros de etanol, enquanto a produção de açúcar deve passar dos 32 milhões e 200 mil toneladas para 31 milhões e 600 mil toneladas. Gustavo D'Angelo para o SBA. Vamos saber agora dos dados do clima em relação ao centro-sul do Brasil para a produção de cana-de-açúcar. Quem fala a respeito deste assunto é Juliana Rezende. Grande parte da produção de cana-de-açúcar do Centro-Sul vem sendo beneficiada ao longo das últimas semanas, porque o solo segue mantendo com boas condições hídricas. Dessa vez, a umidade segue mais elevada entre o Sudeste e Centro-Oeste. Nas demais áreas, até pelo menos o Norte gaúcho, a disponibilidade hídrica do solo ainda segue mais elevada, mas deve ficar em torno de 80%. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva no Centro-Sul. Uma nova frente fria avança pela costa da região sul em direção à costa da região sudeste, ainda segue mantendo as pancadas de chuva, apesar de regulares, ainda segue mantendo essas pancadas mais significativas. Na região central do Brasil, instabilidades tropicais ainda atuam na região e garantem pancadas de chuvas mais fortes. No decorrer da segunda semana, entre os dias 22 e 26 de março,
tem previsão de chuva agora dessa vez abrangente, tanto no centro-oeste como no sudeste. Conforme as instabilidades ganham força na parte central do Brasil, seguem perdendo intensidade nas áreas mais ao sul. Tanto que na região sul as pancadas agora se tornam cada vez mais fracas e isoladas, e é o tempo mais seco que vai predominar. No decorrer do terceiro e último período, mais para o finzinho do mês de março, tem previsão de chuva no centro-sul, só que as pancadas entre o sudeste e também a região sul devem persistir de maneira mais fracas. Chuvas mais significativas na região centro-oeste. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva abrangente em áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul. Como a chuva ainda não deve ser muito significativa, o cenário ainda não é pessimista. Isso porque, apesar dessas chuvas serem com fraca intensidade, a expectativa ainda é de que essas instabilidades sigam mantendo o solo com umidade mais elevada, beneficiando o desenvolvimento dos canaviais da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E a tendência dessa nova safra de cana em ser mais alcooleira, ou seja, produzir mais etanol na comparação com o açúcar, tem a ver com questões de mercado. Enquanto o preço do etanol se mostra atrativo aos produtores, o do açúcar vem registrando quedas. Nesta safra atual, já se encontra nos patamares mais baixos desde o início do ciclo. Isso é o que fala o CPEA, que apura os valores no estado de São Paulo. Veja que nesta última terça-feira, dia 13 de março, cotação fechou em R$ 51,24 pela saca de 50 quilos do grão. Esses são os valores até a última terça-feira. Eu tenho os dados atualizados aqui para te passar. Portanto, nesta última quinta, dia 15 de março, cotação fechou em R$ 51,24 pela saca. O acumulado do mês de março tem mostrado também essa tendência negativa. A queda já se aproxima de 2%. Queda presente também nos negócios na Bolsa de Nova York. A ICE Futures tem apresentado negócios em queda para o açúcar já tem algum período. Posição de maio vem com recuo hoje de 0,62% a 12 centes de dólar mais 66 por libra peso. Posição de julho cai 0,77% a 12 centes de dólar mais 85 a libra peso. E outubro, 13 centes de dólar mais 23 por libra peso, recua 0,75%. O açúcar continua caindo no cenário internacional. Olha, nesta semana o Rabobank divulgou vários levantamentos, entre eles o que é voltado para o café. Para o café, trouxe dados interessantes porque, de acordo com o banco, os seus pesquisadores percorreram 5 mil quilômetros de rodovias aqui no Brasil, visitando 250 propriedades rurais durante este período, propriedades rurais produtoras de café, para identificar como é que vem a safra brasileira. E um dado bem interessante do Rabobank fica em torno das expectativas. Ele acredita que boa parte do mercado tem apostado numa produção brasileira de 60 milhões de sacas. Rabobank descarta essa possibilidade e acredita numa safra nacional total de até 56 milhões e 800 mil sacas. Porém, a produção no Brasil, à medida que tem se avançado para um período mais próximo de colheita, tem reduzido as suas estimativas de produtividade, que deve afetar a sua produção. Vamos ver os números, então, para a safra total brasileira de café, para o Arábica e também para o Conilon, temporada 18-19, dados do Rabobank em relação à produção nacional de café. Total produzido de 56 milhões e 800 mil sacas, de acordo com o Banco Agrícola holandês, é um dos maiores do mundo, que traz sempre levantamentos importantes para as safras internacionais. Para o café arábica, a estimativa de produção está em 41 milhões de sacas, produção de 41 milhões de sacas para o arábica, e o Conilon com um aumento para 15 milhões e 800 mil sacas, total aqui de produção de café no Brasil, com a aposta do Rabobank em 56 milhões e 800 mil sacas de café. O Rabobank também traz em destaque que há poucas semanas as previsões todas, inclusive provavelmente do Rabobank, acreditavam que os números de campo apontariam para 60 milhões de sacas, mas esse dado vai ficando cada vez mais distante, com estimativas menores para a atual temporada de café no Brasil.
De qualquer forma, o mercado ainda tem se balizado com as informações de uma possível safra cheia aqui no país para trazer os seus valores para baixo. O preço da saca de 60 quilos do café arábica vem caindo mensalmente e nesta última quinta-feira não foi diferente. Queda forte para o valor do grão. De acordo com a apuração do CPEA, o preço da saca fechou esta última quinta no estado paulista a R$ 426,73. Os valores tomam como referência o café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor. Este mês de março, que já se soma metade do mês, acumula queda de 2,24%. Vamos para a referência internacional, café negociado em Nova York. Você acompanha comigo aqui os números para o café negociado por lá, café arábica, vindo com queda. Posição de maio vem com $1,17 mais 95 a libra peso, queda de 0,67%. Posição de julho vem com $1,20 mais 10 por libra peso. Aqui, nesse momento, vai perdendo também, perde 0,68%. E a posição de setembro com negócios a $1,22 mais 40 por libra peso, recua nesse momento 0,65%. Posição de setembro, ela é muito relevante para o Brasil, está precificada boa parte dessa safra brasileira 18 e 19 lá no mês de setembro e ela vem permanecendo com volume de queda já há diversas sessões. De olho agora no mercado do café Conilon aqui no Brasil. O mesmo que acontece com a arábica é visto para essa outra variedade também. Queda e queda forte. O mercado assimila uma possível safra cheia vindo por aí e que logo deve começar a ser colhida. O estado de Rondônia, o segundo maior produtor da variedade, dá início às atividades de colheita ainda neste mês de março. Nesta última quinta-feira, o valor da saca de 60 quilos caiu com força no estado do Espírito Santo. O valor saiu de R$ 305,87 na quarta do dia 14, para fechar essa última quinta a R$ 301,40 a saca. As cotações tomam como base o café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. O suporte de R$ 300 vai ficando cada vez mais perto de ser perdido. O acumulado deste mês de março soma baixa superior a 4%. E não há nenhum tipo de fundamento que justificaria uma recuperação neste momento para o café Conilon no Brasil. Infelizmente, a realidade é essa. A Agricultura BR fala sobre esse assunto desde maio do ano passado. Depois de altas elevadas por conta da quebra no Brasil, no Espírito Santo e problemas também na produção vietnamita, essa realidade ela veio se alterando desde junho e julho do ano passado, quando parte da produção asiática começou a entrar no mercado e depois a confirmação de recuperação aqui no Brasil, no estado do Espírito Santo. E temos aí um cenário também para o café robusto em Nova York, que vem sendo negociado numa banda, que é uma banda de negócios, né, uma precificação bem menor do que aquela que se tinha há um ano. Há um ano esses valores estariam aqui na casa de $2.100, $2.200. E neste momento a tonelada ela é negociada abaixo de $1.800, entre $1.700 e $1.800. Posição de março, por exemplo, vem a $1.781 a tonelada, com alta de 0,28%. Maio, $1.731 a tonelada, elevação de 0,17%. Posição de julho, $1.762 a tonelada, com alta de 0,22%. E a posição de setembro, também alta, com $1.762 a tonelada sendo negociados, agora 1.763, com 0,12% de elevação neste momento para a posição de setembro. Portanto, negócios em recuperação, mas nada que mude o cenário. Ela tem uma variação positiva e negativa dia a dia, mas sempre mantendo essa banda de negociação para a tonelada do café robusta na Bolsa de Londres.
Veja no próximo bloco que a região sul do estado do Espírito Santo vai ganhar um polo de fruticultura. Vamos ter também no próximo bloco informações sobre irrigação. Então sai daí, voltamos já. O Brasil está entre os 10 países que mais possuem área irrigada do planeta. Isso é o que mostra um estudo da Agência Nacional de Águas, a ANA. A pesquisa aponta que o Brasil tem 6.950.000 hectares de área de produção agrícola que utiliza alguma técnica de irrigação. Porém, aponta que o número representa apenas 20% da área potencial para a atividade. O trabalho ressalta que, embora o crescimento da irrigação resulte, em geral, no aumento do consumo da água, a atividade contribui para o aumento da produtividade, a redução de custos unitários, a atenuação de riscos climáticos e a otimização de insumos e equipamentos. Para a Agência Nacional das Águas, a pesquisa é de fundamental importância para a estimativa do uso da água e para a atualização dos balanços hídricos, subsidiando a tomada de decisão e as análises de risco com vistas à segurança da agricultura irrigada e à garantia dos usos múltiplos da água. Os países que mais possuem área irrigada no planeta são China e Índia, com 70 milhões de hectares cada. A região sul do estado do Espírito Santo vai ganhar um polo de fruticultura. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, visitou o estado nesta última quinta-feira e assinou um convênio que vai fortalecer e promover ainda mais o setor frutífera desta região do estado, a chamada Serra da Caparaó. De acordo com informações, a Universidade Federal do Estado Capixaba deve receber cerca de R$ 4.500.000 para ações de pesquisa, desenvolvimento e capacitação dos agricultores. Durante 3 anos, serão trabalhados manejo, cultura, extração e beneficiamento, até a possível comercialização dos produtos. Ainda será definida a melhor estrutura para realizar o projeto, se será, por exemplo, por meio de cooperativa ou associação. Atualmente, os municípios da região têm tradição na produção de leite e café, mas agora passam a ter novas perspectivas, com a introdução de culturas frutíferas para as quais apresenta vocação pelas condições climáticas. De acordo com esse estudo já feito, algumas das frutas que têm condições de se desenvolverem bem nesta região sul do estado capixaba são banana, maracujá, abacaxi, manga, laranja e abacate. O assunto agora é vinho no Agricultura BR. Você que acompanha a nossa programação, no passado viu aqui no Agricultura BR uma série muito especial, Rotas e Vinhos, que nós apresentamos aqui durante a nossa programação, nas edições do Agricultura BR. Está até sendo reprisado em outros programas aqui da casa, mas tem muita novidade vindo por aí. E olha só, se você pensa que o assunto vinho encerrou, está longe disso. Isso porque o vinho no Rio Grande do Sul, que é a maior região, o maior estado produtor do país, segue com uma produção muito expressiva, com melhorias da qualidade que faz com que se conquiste novos mercados pelo mundo. É o que você vai ver agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Depois da China, Colômbia e Paraguai, agora é a vez da vinícola Peter Longo de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, erguer as taças no Equador, México e Venezuela. A centenária comemora a expansão de sua presença na América do Sul e do Norte e já ensaia a abertura no Peru ainda neste ano. Em 2017, a empresa exportou mais de 185 mil litros. A evolução da qualidade do produto brasileiro, sendo desde espumantes, vinhos, enfim, todos os derivados da uva e do vinho, onde o Brasil inscreve amostras, concorre a nível internacional, nós sempre temos premiações. O produtor da uva, a vinícola, o enólogo, o processo todo industrial está fazendo a sua parte, está melhorando cada vez mais a qualidade do produto. É isso que a gente busca, é isso que nós estamos tentando mostrar para as lideranças, tanto do Estado quanto do país, de que nós estamos fazendo a nossa parte, estamos melhorando a qualidade, investindo em vinhedo, investindo em matéria-prima, investindo em tecnologia de produção nas vinícolas
para levar cada vez vinhos de melhor qualidade no mercado. Agora precisamos de um apoio, que é o quê? Reduzir um pouco esse custo Brasil para que consigamos levar o produto brasileiro ao mesmo preço de um produto importado, de igual para igual, na mesa do consumidor. Única vinícola atualmente a exportar para o Equador e a Venezuela, a Peter Longo aposta na expansão de sua atuação na América do Sul com o fortalecimento nos países já presentes, além da abertura de novos mercados. A estratégia está focada nesta região justamente pelo perfil dos consumidores. O estilo de vida favorece o consumo de bebidas mais descontraídas, como é o caso do espumante. Para esses 3 novos mercados, a vinícola exportou um mix que inclui espumantes, vinhos finos, frisantes, suco de uva e filtrado doce. A maior remessa ocorreu em dezembro do ano passado, quando 5 containers foram enviados para o Equador. Mesmo assim, a Colômbia continua sendo o destino número 1 de exportações da Peter Longo, responsável por 50% de todo o volume que a vinícola manda para o exterior. A reportagem sempre muito bonita, feita no Rio Grande do Sul, sobre a produção vinícola. Por aqui nós vamos falar agora sobre um outro tema muito importante e de uma empresa que tem ajudado muito na recuperação e na reestruturação de empresas que estão voltadas para o agronegócio. Aqui no Canal do Boi você já viu em algumas oportunidades, algumas situações de recuperação judicial e muitas vezes com leilões, né, de empresas, né, ou de parte daquele capital para fazer com que essa recuperação aconteça. Você vai saber agora, numa entrevista que o jornalista Walter Pulga Jr. fez, como é que essas empresas agem, como que elas ajudam nessa fortalecimento para essas empresas que passam por esse tipo de problema. Bruno, obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Vamos agora explicar o que é a TMA, a empresa que você representa aqui. Qual é a função desta empresa, dessa OCIP, né, que é uma empresa diferenciada, chamada TMA? Primeiramente, obrigado pelo convite. A TMA não é uma empresa, é uma associação, na verdade, uma OCIP, como você colocou muito bem, com interesse público, e que congrega um modelo de associação profissionais que atuam no mercado de reestruturação de empresas, seja uma reestruturação judicial ou uma reestruturação não judicial, uma extrajudicial. Recuperação de empresa. Recuperação de empresas de maneira geral, congrega profissionais das mais variados nichos e modalidades, contadores, consultores, advogados, escritórios de advocacia como o nosso, né, e que militam nessa área de reestruturação. Hoje está muito na moda a recuperação judicial, mas não necessariamente ela abrange só a recuperação judicial, mas também a extrajudicial, e não a extrajudicial à luz da lei de recuperação judicial, mas sim uma reestruturação de empresas em crise. São profissionais que uniram-se para formar esse grupo, essa associação, e transmitir também conhecimento para quem está vinculado a empresas que estão em fase de reestruturação ou recuperação judicial, ou mesmo aí no caso de falência, né? Exatamente. Na verdade, ela é uma representante da TMA, Turnaround Management Association mundial, no Brasil, que já tem um escopo desse em outros países, né? E agora a gente faz isso no Brasil há um bom tempo. A TMA já está constituída no país, pouco depois da entrada em vigor da nova Lei de Recuperação Judicial de 2005. E sim, congrega profissionais para discutir, não só para levar a experiência, mas também para todos que participam ganhar a experiência. Então é uma troca de experiência, né? E fomentar a educação, a discussão, o debate em torno desse tema. Mais uma vez, recuperação judicial está muito à tona ultimamente. Então está na moda, então está predominando aí nos assuntos, em palestras e debates como esse que a gente vai ter, inclusive, na semana que vem. Bom, e esse debate que a TMA promove, essa discussão, no próximo dia 20 agora de março, é aqui em São Paulo, né? Exatamente. Diz diretamente ao agronegócio. E aí eu pergunto, Bruno, o que preocupa em relação ao agronegócio como um todo? Nós temos empresas já constituídas, são as agropecuárias, sejam SA ou limitada, mas temos também a pessoa física. O agro exige uma atenção diferenciada? Exige, acho que, em primeiro lugar, pelo papel que o agronegócio tem na economia. A gente olhar de
2017 representou mais de 20% do PIB nacional, 23% se não me engano, em torno disso. Então, economicamente, já por si só, já se demonstra como um nicho a ser cuidado. Com o Instituto da Recuperação Judicial em curso e com a crise, principalmente a última crise que se iniciou e ficou muito forte a partir de 2015, muitas empresas desse ramo, muitas agropecuárias desse ramo e, inclusive, pessoas físicas, produtores rurais, começaram a ajuizar pedidos de recuperação judicial. Então, isso aumentou muito, né? Quer dizer, é uma questão quase que sazonal. A gente tem as crises, as recuperações judiciais aumentam, né? E, naturalmente, ramos como o do agronegócio, que é predominante no nosso país, muito forte na economia, acaba aparecendo uma série de situações de peculiaridades que geram discussão no âmbito de uma recuperação judicial, que é um processo que vale para toda a sociedade empresária. Para esse ramo específico, ele traz discussões particulares, como, por exemplo, o que você mencionou do produtor rural pessoa física, se ele pode ou não pedir recuperação judicial. Quer dizer, isso é uma coisa que vai ser discutido lá no dia 20. As pessoas que estiverem lá vão poder ouvir os pontos de vista dos profissionais que estarão lá. Então, a gente vai ter na nossa mesa advogados que costumam atuar, assessorar empresas que entram em recuperação judicial ou essas pessoas físicas, vamos ter juízes, vamos ter consultores de empresas, então, quer dizer, todo mundo vai poder estar nesse ambiente para fomentar a discussão e justamente debater as alternativas e as peculiaridades da recuperação judicial no sistema, no ambiente do agronegócio, do ambiente agropecuário. Bom, eu gostaria de ressaltar que o Bruno é especialista e representa, nesse caso, nem sempre o devedor, mas quem tem algum direito a receber, no caso, instituições financeiras. Ou seja, é um encontro que vai reunir todos os profissionais que lidam com os diferentes aspectos do agronegócio. Tanto quem tem para receber, no caso bancos, por exemplo, como proprietários rurais, fazendeiros, agropecuários que têm dívida e discutem essa recuperação judicial ou na justiça ou em acordo extrajudicial. É uma situação bem complicada, mesmo com essa legislação nova? É bem complicada, até pela legislação nova, muitas vezes não ser clara em alguns pontos. E aí é uma discussão que dá margem realmente para muitos debates. Existe um artigo nessa lei que dispõe sobre o princípio dela, que é o princípio da preservação da empresa, que muitas vezes é utilizado para se colocar que esse princípio maior, que é o do artigo 47, se sobrepõe a uma série de outras regras específicas da lei. Mas aqui eu estou atendendo a uma questão muito técnica, que se discute mesmo no ambiente de debate com pessoas que também têm os pontos de vista. Se eu começar a falar aqui, por você ter colocado, pelo fato de eu ser de um escritório de advocacia que representa eminentemente instituições financeiras, eu tenho o meu ponto de vista, né? E a ideia da entrevista não é colocar o meu ponto de vista. Quem depende do devedor tem outro ponto de vista. Então, eu acho que a gente vai ter a lei, a sua pergunta foi, né? A lei trouxe uma solução? Sim, a lei trouxe uma solução para uma série de questões. Basta você concordar, respondendo a sua pergunta de maneira simples. Antes nós tínhamos a concordata nunca deu certo para ninguém. Então, de certa forma, a recuperação judicial mostrando que ela é efetiva e historicamente já vem se demonstrado, ela sim se demonstra como um instrumento de viabilidade, ou seja, ele é hábil a cumprir a função que se prestou quando a lei foi concebida, né? Mas é fato também que existem as peculiaridades, e essas peculiaridades que tornam a questão bem atraente para se discutir num ambiente como esse, por exemplo, à luz do agronegócio e as peculiaridades mesmo de uma recuperação judicial de um produtor rural, de uma cooperativa agrícola, esse tipo de coisa. E nesse encontro é possível que o produtor rural participe, o dirigente de cooperativa, o dirigente de empresa, mesmo que não esteja ainda envolvido com recuperação judicial? É interessante participar dessa discussão? É interessante, é possível, e é interessante inclusive por não estar, justamente, eventualmente, por um dia poder estar, ou porque esse empresário está vislumbrando um setor delicado, um momento delicado na sua empresa. Eu acho que sempre, qualquer empresário, não só o empresário rural, se ele detectar que algo está acontecendo, pode ocorrer também lá na frente, que se interesse, que vá atrás, que é vai melhor entender se preparar, é melhor se preparar. Porque a gente vê na prática, muitas vezes, as empresas entram em recuperação judicial ou até vão à falência, muito próximas já de um estágio de falência. Então entra com a recuperação judicial, depois de muito tempo já carregando dívidas, pedindo prazos e não postergando, não se preparou. Ou seja, já está muito em
cima da hora. Então, quem já tiver o feeling, já perceber, sim, já pode participar. E a ideia é que todos possam, inclusive os produtores rurais e as empresas cooperativas agrícolas. Bom, então agora vamos fazer efetivamente um convite, um encontro da TMA no próximo dia 20 de março aqui em São Paulo. Onde vai ser o encontro, Bruno? Vai ser na Berrini, na sede da TMA, site da TMA, tmabrasil.org. Tem todos os dados, o endereço e as informações sobre o evento. Basta se inscrever. Basta se inscrever e participar, exatamente. Está lá no site. Então você fique de olho na informação. A TMA tem um debate no próximo dia 20 de março para discutir recuperação judicial, falência e reestruturação de empresas, em especial para o agronegócio. Passamos o recado, Bruno? Sim. Agradeço. Termina o recado na próxima semana, na terça-feira. Agradeço a presença do Bruno aqui. Vamos encerrando a entrevista, voltamos ao programa. Veja depois do intervalo o que vai ser o Ato pela Agricultura que acontece na segunda-feira que vem no estado de São Paulo. Já voltamos com esta e outras informações. Na próxima segunda-feira, dia 19 de março, acontece em São Paulo o Ato pela Agricultura, que vai falar sobre alimento, renda e futuro. Quem tem mais informações é o Gustavo D'Angelo. O Ato pela Agricultura, Alimento, Renda e Futuro está programado para acontecer na próxima segunda-feira, dia 19 de março, às 13 horas, no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. O evento é organizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e deve reunir lideranças do agronegócio, representantes de entidades, cooperativas e associações, empresas de máquinas e insumos agrícolas, produtores rurais, técnicos e pesquisadores para debater os desafios do segmento e fazer um balanço das ações nos últimos anos. Grandes lideranças do setor agropecuário nacional, como o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e a deputada federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina, já confirmaram presença. O evento é gratuito. Para participar, basta enviar um e-mail para eventos@agricultura.sp.gov.br. Gustavo D'Angelo para o SBA. E por aqui é hora de destacar a participação do público de casa. É o quadro Agricultura BR Responde. E a participação de hoje vem do estado do Ceará. Quem mandou a pergunta para a gente foi a Daniela, do município de Ararenda. Ela diz o seguinte: gostaria de saber a previsão de chuvas para Ararenda, no Ceará. Já tem muitos dias que não chove. Situação delicada, então, para essa região do país, né, que sempre sofre com estiagem. Vamos saber, então, com a Juliana Rezende, como que fica o clima para essa região. Respondendo à dúvida da telespectadora Daniela, da região de Ararendá, na faixa oeste do Ceará, que quer saber como é que fica o tempo agora ao longo dos próximos períodos. Bom, a disponibilidade hídrica do solo no Ceará aumentou bastante ao longo das últimas semanas. As pancadas vêm sendo um pouco mais significativas na faixa norte do estado, por conta de um fenômeno que é conhecido como zona de convergência intertropical, que também mantém as instabilidades mais fortes nesta época do ano no litoral norte da região nordeste. No decorrer dos próximos dias, até o dia 21 de março, tem previsão de chuva em todo o estado do Ceará, só que as pancadas não devem ser fortes e volumosas. Então a chuva ainda acontece com menor volume, o tempo mais seco ainda predomina por alguns momentos e as pancadas que acontecem são de fraca intensidade. Ao longo do segundo período, entre o dia 22 e 26 de março, as instabilidades tropicais avançam novamente pelo interior da região nordestina. Então, principalmente as áreas mais ao sul do Ceará é que são as áreas mais afetadas. Então, volta a ter previsão de chuvas mais significativas do centro até o sul do Ceará, entre o período do dia 22 até o dia 26. Os acumulados dessa vez são mais significativos, podendo ficar em torno de 30 até 50 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 31 de março, a chuva agora volta a diminuir um pouco mais no estado do Ceará, mas as instabilidades ainda atuam de maneira
maneira mais significativas e também com volume de água que deve ficar em torno de 30 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, até pelo menos o final do mês de março, tem previsão de chuva no estado do Ceará. O volume de água por alguns momentos fica um pouco mais elevado, mas de maneira geral, as pancadas persistem com volumes bastante significativos, ou seja, com potencial para seguir mantendo o solo com boas condições hídricas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, e obrigada a você, Daniela, de Ararendá, pela participação. A gente torce por essa previsão do tempo se confirmar, né? Retorno das chuvas mais expressivas para o estado cearense. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. A colheita da safra de soja recém começou no estado do Rio Grande do Sul, mas já tem produtor de olho na safra do ano que vem. É hora de planejar a lavoura e escolher as cultivares que melhor se adaptam ao solo gaúcho. Quem tem mais detalhes sobre como está esse andamento por lá é a repórter Annelise Nicolodi. O Rio Grande do Sul vai colher nessa safra cerca de 17 milhões de toneladas de soja. Com exceção da região sul, onde o fenômeno Laninha foi mais intenso, a produtividade nas demais regiões é considerada boa. Em busca de alto rendimento, o produtor rural está sempre de olho nas novas tecnologias e também nos resultados das pesquisas com diferentes variedades. Aqui, como nós temos a lavoura desse ano instalada, os experimentos desse ano, o produtor consegue ver e antecipar o ano do que ele vai fazer ano que vem. Então a gente considera que aqui praticamente é o pontapé inicial, né? A gente sabe que também que ele observa a lavoura dele, a lavoura dos vizinhos, mas aqui ele tem uma série de experimentos, de pesquisas comparativos, né? Que ele pode ver e visualizar o que é melhor. O que a gente pode falar da safra desse ano de soja? A gente sabe que tivemos a questão da influência do Laninha em algumas regiões, aqui para nós com fraca intensidade, né? O que a gente pode esperar de resultados? Olha, felizmente o Laninha vinha assim, deixando muito produtor muito apreensivo, porque a previsão histórica dos anos de Laninha foram de poucas chuvas e de frustrações. Felizmente foi menos chuva, mas foi bem distribuída essa chuva. E aí nós acabamos tendo aí um bom desenvolvimento na soja na nossa área de ação da Cotripal. Houve pouquíssimas regiões onde faltou um pouco de chuva, mas mais agora no final, essa própria região aqui do Campo Experimental, onde faltou um pouco, mas o potencial ainda é muito bom das lavouras. Foi assim no final do ciclo que houve essa falta. Nós esperamos aí, vamos colher evidentemente para ver quanto a produtividade, mas devemos ficar próximos à colheita do ano passado, que foi uma safra histórica na nossa região, né? Essa cooperativa de Panambi, na região noroeste do estado, já está ajudando o produtor rural a planejar a próxima safra de verão. No campo experimental, é possível observar as variedades de soja que melhor se desenvolveram e também os produtos mais eficientes. O produtor já tem muita experiência, nossos técnicos têm muita experiência, já há um direcionamento no dia de campo mas é um despertar para ele do que tem de novo. Então a cooperativa aqui faz esse trabalho de dar uma selecionada para ele, porque há uma oferta enorme de muita tecnologia, de muitos produtos, que claro que nem todos agregam, porque se todos agregassem nós iríamos estar com produtividades altíssimas, né? Então a gente faz aqui uma certa seleção, uma avaliação dessas novas tecnologias e aí coloca então o produtor baseado numa recomendação, né? Então a cooperativa tem esse aspecto e o campo foi criado nesse sentido de trazer para o produtor realmente as informações mais corretas, né, com credibilidade, porque ele confia, porque é o técnico da cooperativa que está fazendo, é ele que está avaliando e é ele que está apresentando para ele depois. Então isso gera toda uma credibilidade. O nosso técnico com o produtor com o técnico e com a cooperativa, né, se forma um ciclo aí que nós consideramos que é o ideal. É difícil de fazer frente a toda uma concorrência que existe hoje, às vezes mais agressiva, né? E nós procuramos esse caminho porque a gente acredita que é o caminho mais acertado para uma cooperativa, né? É você trazer o associado para perto de si pela credibilidade, pelas informações corretas, né? E aí sim chegar a um bem comum para todos, né? Que a cooperativa evolua, mas que também o associado evolua, né? O
programa chegando ao fim, vamos acompanhar a soja em Chicago para ter a referência para o mercado nacional aqui no Brasil. Negócios nesta sexta-feira vem operando em alta por lá, com a posição de maio subindo 0,72%. Bushel do grão está em $10,48. Posição de julho vem a $10,58 o bushel, com alta parecida. E a alta também é similar para a soja negociada em agosto, que agora vem a $10,60 o bushel. Por fim, vamos ao dólar comercial aqui no Brasil, que nesta sexta-feira há pouco vinha operando próximo à estabilidade. Vem agora com uma tendência de queda, leve baixa de 0,06%, negociado a R$ 3,28 mais 9. Esta edição, então, vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Não se esqueça que você pode rever todo o conteúdo desta edição acessando o portal do SBA no endereço sba1.com. Às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem a terceira edição. Um abraço, até lá!